Fala aí, pessoal, beleza? Nossa aula de hoje vai ser sobre vetor campo elétrico. Bom, o que significa campo elétrico? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma carga Qzinho. Na aula de força elétrica, a gente aprende que uma carga atrai a outra, né? A lei de Coulomb é a força de interação entre as cargas. Eu vou colocar aqui uma carga menos Q, tá? Então, uma carga negativa e aqui uma carga positiva. A gente aprende lá em lei de Coulomb que uma carga atrai a outra, né? Independente do que aconteça aqui. Em campo elétrico, a gente vai entender que uma carga só atrai a outra se ela estiver dentro do campo elétrico. Então, o que significa campo elétrico? O campo elétrico é a região de interação de uma carga com a outra. Por exemplo, essa carga aqui fora do campo elétrico, ela não fica sujeita à força elétrica. Já ela vai ficar sujeita à força elétrica se ela estiver dentro do campo elétrico dessa carguinha aqui, menos Q. Então, por exemplo, vou colocar aqui a carga Q, beleza? E aí eu vou desenhar o campo elétrico. A gente vai falar um pouquinho sobre o sentido, a propriedade do sentido do campo elétrico, como é que funciona. Ó, o campo elétrico aqui, indicando para a carga menos Q. A gente representa o vetor campo elétrico pela letra E, beleza? E o campo elétrico aqui, o vetor campo elétrico. Ó, vetor força, quer dizer, e o vetor campo elétrico, tá? Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho a força atuando desde que a minha carga esteja dentro do meu campo elétrico. Então, o campo elétrico de uma carga é a região de interação dela. Tudo que estiver dentro do campo elétrico sofre a ação da força elétrica. Tudo bem? Como é que eu vou calcular campo elétrico, pessoal? Então, ó, o campo elétrico, eu vou calcular ele da seguinte forma. A força elétrica dividida aí pelo módulo de Q. Legal? Quem é o Qzinho? O Qzinho é o que a gente chama de carga de prova. O que é uma carga de prova? A carga de prova é uma carguinha que supostamente ela não produz campo elétrico. Tudo bem? Legal. Olha só, se a gente está falando que campo elétrico ele é força por carga, a unidade de campo elétrico, ó, vai ser a unidade de força, Newton, dividido pela unidade de carga, Coulomb. Então, uma das unidades de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Legal? Olha só, gente, preste atenção numa coisa. Tá vendo que eu estou representando ele por um vetor? Então, você sempre tenha gravado na cabeça que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, grandeza vetorial. Tudo bem? Então, campo elétrico é a região de interação de uma carga. Professor, eu não entendi por que você desenhou o campo elétrico no sentido da carga Qzinho ali. Eu vou te mostrar uma coisa chamada linhas de campo. As linhas de campo, observe uma coisa comigo. As linhas de campo, elas têm sentidos diferentes dependendo do sinal da carga. Se a minha carga for positiva, a minha linha de campo sempre tem sentido de afastamento. Sempre a linha de campo está saindo dela, beleza? Se a minha carga for positiva, a minha linha de campo tem sentido de atração. Legal? Então, ó, campo elétrico para uma carga positiva, ele tem sentido de afastamento. Para uma carga negativa, o campo elétrico tem sentido de aproximação. Essas linhas aqui têm propriedades extremamente importantes. Um exemplo de propriedade é o tamanho do vetor campo elétrico. Observe uma coisa comigo, que é o seguinte. Quanto mais próxima forem as linhas, mais intenso é o campo. Então, ó, se eu desenhar aqui ponto A, ponto B e ponto C, o campo elétrico ele sempre é tangente a essas linhas aqui. Sempre é tangente, tá? Repara uma coisa comigo, que o maior vetor, ó, campo elétrico em A, campo elétrico em B e campo elétrico em C. Se você observar, o campo elétrico em C é maior que o em B, que é maior que o em A. Repara que o ponto C é um ponto que está numa região que a gente diz que tem maior densidade elétrica. Por que tem maior densidade elétrica? Porque as linhas estão mais próximas. Por exemplo, se eu considerar essa areazinha aqui, ó, nessa areazinha tem mais linhas do que, por exemplo, na mesma área aqui.
Tá vendo? Então você vê, aqui tem mais linha do que aqui. Então o campo elétrico nesse ponto é mais intenso. Ou seja, o campo elétrico em C é maior que o campo elétrico em B, que é maior que o campo elétrico em A. Quanto mais próximas forem as linhas, mais intenso vai ser o campo. Legal? Vamos voltar aqui pro campo elétrico. E olha só. Observe uma coisa comigo, rapidinho. Tá vendo que nessa fórmula aqui, a carga de prova ela está dentro do módulo? O campo elétrico ele não depende da carga que eu coloco aqui dentro. Ele só vai depender dessa carguinha aqui, menos que é o que a gente chama de carga fonte. Tá bom? Então ele só depende da carga fonte. Ele não vai depender da nossa carga. Se eu colocar uma carga de menos 20 e uma carga de mais 20, eu vou ter o mesmo campo elétrico, porque ele vai entrar dentro aí do módulo. Legal? E uma observação aqui bem rápida, para a gente não deixar para trás, é que a força elétrica tem uma nova fórmula, né? Força elétrica é o módulo da carga vezes o campo. Tudo bem? Já que o campo é a força sobre a carga é a carga vezes o campo.